Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen contra Maxime Vachier-Lagrave, o acrobata do xadrez. O francês que joga com fogos de artifício e pirotecnia vai enfrentar o campeão do mundo. Partida que aconteceu no Title Tuesday. 5 minutinhos para cada um no chess.com, 0 segundo de acréscimo. É só jogar com o tempo que tem. Magnus Carlsen abre aqui a partida com o peão dama. Lagrave responde com cavalinho F6, C4, temos aqui G6. Não indicando ainda se ele vai querer jogar uma defesa índia do rei, uma defesa índia da dama no futuro, ou mesmo uma defesa Grunfeld, ou uma Benoni. Muitas coisas podem acontecer daqui. Cavalo C3 foi jogado pelo Carlsen, e aqui D5 tá mais claro do que nunca. Defesa Grunfeld foi jogado, uma defesa ardida, aguda. Peão toma, foi jogado, cavalo toma, e agora E4 indo para a linha principal de Grunfeld. E depois de cavalo toma, peão toma, as brancas se orgulham muito do seu centro poderoso. E o único objetivo das pretas é destruir tudo isso. Começando com bispo G7 e depois de bispo em E3, C5, pancadaria comendo solta. O Magnus Carlsen segue com o lance torre C1, já tirando a torre da diagonal de casas escuras e trazendo uma proteção para o peão de C3, que será um alvo muito em breve. Dama em A5 foi jogado e o Magnus Carlsen segue com dama D2, protegendo também o peão de A2, trazendo mais uma proteção para C3. E roque foi jogado pelo MVL e coloca o rei em segurança. Magnus Carlsen segue o desenvolvimento com cavalinho F3 e agora a torre D8 foi jogado. Pressão total aqui, né? Essa é a ideia da Grunfeld. As pretas permitem esse centro forte e falam agora é hora de ir para cima disso. E o Magnus Carlsen aqui deveria jogar o lance H4, esse é o fino da posição. O que já jogaram aqui? Deixa eu ver no catálogo de aberturas. D5 é o lance mais jogado, olha só que curioso, e não é o melhor lance, hein? Aqui é bastante curioso como a turma joga isso. Ó, os grandes mestres jogaram isso daqui 456 vezes. E o segundo lance mais jogado é bispo E2, H4 só 16. Quem jogou H4? Foi Visionário. Deixa eu ver quem é que jogou. O Predic? Acho que foi o Predic que jogou isso daqui. Não tem nenhum famosaço aqui, hein? Não tem nenhum famosaço. Curioso isso. Seria o melhor lance da posição H4. Tá aí, a turma dá pra melhorar a teoria aqui. Porque o Magnus Carlsen decidiu ir com D5. Ainda assim tá no ramo da teoria. Aqui o MVL segue com o lance bispo G4. Será que é novidade teórica isso? 21 vezes jogado. E6 já jogaram mais de 300 vezes. Então aqui é um lance raro já jogado pelo francês, com ideias aqui de enfraquecer o controle de algumas casas centrais. E o Magnus Carlsen segue com esse lance C4 propondo a troca de damas. E aqui, dama em A3 seria o lance mais ativo da posição. O MVL acaba recuando a dama para C7 e o Magnus Carlsen segue com bispo em E2, segue o desenvolvimento. Cavalo D7 traz o cavalo para o jogo, roque coloca o rei em segurança e E6, o sonho das pretas ainda é destruir os peões aqui das brancas, né? Seguimos com o lance H3, depois de bispo toma, o Magnus Carlsen retoma e torre em E8 aqui foi jogado pelo MVL, já tentando prever uma possível abertura aqui dessa coluna. Torre de F em D1 foi jogado pelo Carlsen, torre de A em D8, as torres bem posicionadas. A4 ganha espaço na ala da dama. B6 foi jogado pelo Lagrave, parando qualquer ambição do Carlsen na ala da dama. E dama Macedônia foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, sai da mesma coluna da torre. Peão toma foi jogado, Magnus Carlsen toma com o peão de C, fica com um poderoso centro. Dama em E5 foi jogado e o Carlsen segue com o lance G3, dando suporte para jogar bispo F4 e tirar essa dama daí para poder avançar com os peões. Dama D6 foi jogado, bispo volta aqui para G2, o Magnus Carlsen evita o bispo F4, que poderia agora ser facilmente combatido com o bispo E5, e por isso o Magnus Carlsen joga o bispo G2 e vai para uma outra ideia, ele vai com a peãozada. H5 foi jogado, F4 sem perder tempo, é uma maioria. O que está acontecendo aqui? Uma maioria de 5 contra 3 na ala do rei, centro e ala do rei, jogando contra uma maioria de 3 contra 1 na ala da dama. É uma posição perigosíssima, né, para os dois lados, mas o Magnus Carlsen parece que está chegando primeiro. H4 tenta quebrar a estrutura, G por H4 foi jogado. Também é possível jogar um E5, se você pensou nesse lance, também seria um ótimo lance. Na verdade, os computadores até apontam como o melhor lance da posição.
Carlsen preferiu tomar o peão e bispo em H6, colocando pressão no peão de F4. Bela ideia do francês, ele tentou quebrar aqui pela base a estrutura de peões do Carlsen. Carlsen segura a rapadura com o lance dama em F2, protege o seu peão. F6 foi jogado e agora rei H1 jogado pelo Magnus Carlsen. Rei H7, torre G1, traz a torre pro ataque. Torre E7 ganha margem de manobra para as torres. E aqui H5 foi jogado e G5 mantém tudo fechado. E agora o Magnus Carlsen vai por uma ideia bacana. Ele tá louco para colocar pressão nesse peão. Ele vai com essa ideia de E5, que ganha um tempo sobre a dama. E também ataca o peão de F6, que é a base de defesa aqui. G5, olha que legal, né? Então não dá tempo de jogar qualquer lance porque a dama tá caindo. E se tomasse aqui o peão, tá perdendo esse, né? E aqui com um ataque muito forte. O rei aqui vai se escondendo, os peões vão avançando. Aqui as brancas realmente mandam aqui no jogo. Até mesmo conseguiriam aqui uma sequenciazinha aqui de checkmate. Ó que bonitinho esse aqui, ó. Gostou desse mate? É o mate da tirolesa, ó. Aqui os dois bispos de tirolesa para cima dos peões. Esse peão aqui dando mate e as duas torres aqui dando cobertura, hein? A tirolesa acobertada. Não é uma tirolesa normal essa é a tirolesa acobertada. É tirolesa dupla, né? Tem aqui também, ó, uma tirolesa pra cá, né? Aqui o rei ficou mesmo numa rede de tirolesa. Bom, galera, por isso a partida seguiu com uma ideia muito legal aqui do francês. Ele fala, cara, é que eu não vou permitir isso, eu prefiro entregar uma peça, capturar alguns peões e deixar essa estrutura intocada. Bacana a ideia, porque agora o MVL, depois de peão toma e torre toma, tem muito peão a mais, né? Tem dois peões, só que aqui são peões dobrados e tudo na coluna do canto. Esse peão tá bem atacado. A partida seguiu com torre de C em E1, Magnus Carlsen segue acreditando. MVL joga com torre de D em E8, muito bem, coloca pressão. Um bispo D2 propõe trocas. E aqui o MVL sai disparando com os peões. Rasga um F5. E olha a ideia do Magnus Carlsen. Bispo D2 foi genial. Porque o Carlsen agora joga torre toma. E vai para esse lance bispo F4. O bispo ganhou bastante atividade. Esse peão aqui está muito bem protegido. O MVL vai para a ideia de torre por bispo, de torre por peão. Permitindo aqui essa captura. Porque aqui, pelo menos, ele poderia ter um contrajogo, apesar de ter uma torre a menos aqui, as pretas, tem alguns peões a mais, e poderia acreditar no disparo do peão isolado, teria que, de alguma maneira, tentar ativar esse bispo e tentar passar algum peão, ainda muito longe da realidade disso se tornar um contrajogo, mas o que mais o francês pode ter? Ele foi para esse lance desesperado, mas o Magnus Carlsen não captura a torre. O Magnus Carlsen faz a leitura rápida da posição e percebendo que essa torre não terá mais casa depois desse lance, joga o lance dama em F3, uau, meus amigos. E nessa posição o MVL, sem nenhuma chance de contrajogo, abandona aqui a partida. Notem, abandonou porque não dá mais. Olha que legal, essas três casas não podem. Essa casa até poderia, mas vou mostrar o que acontece. Essa casa não pode estar dominada, então não tem mais casa. Essa casa aqui, ela descuida do peão de F5, poderia seguir dessa maneira, mas aqui as brancas têm já uma posição completamente vencedora. E até mesmo sequência aqui de checkmate, né? Vamos mais um pouquinho aqui só para mostrar a situação aqui. O Rafa, eles calcularam essa sequência inteira? Muito provavelmente não precisa, né? Aqui já foi, agora tem que entregar a dama e de qualquer maneira ia acabar ganhando. Bela partida aqui, com bela finalização aqui, dama F3, né? O Carlsen, ele vai para umas posições únicas no xadrez, né? Ele percebe a nuance, a sutileza e vai para cima. Bora puxar o relatório aqui do chess.com, ver a precisão do Magnus Carlsen e depois seguir jogando uma partidinha. 95% de precisão pro Carlsen, 86%. Cara, é um gráfico, parece aqueles gráficos de robô mesmo. Quando você joga contra o robô, o gráfico é assim, né? Ele vai ficando melhor, pouco a pouco vai ficando melhor. 3.500 de performance para o norueguês, 3.000 teve aqui. O MVL foi uma boa precisão, mas não suficiente para jogar contra o Noruga. E aqui, galera, bora finalizar o vídeo jogando uma partidinha de Natal aqui, 10 minutinhos no chess.com. Grind at the end. Ok, vamos nessa aqui. Peão E4 foi jogado. Carocão variante... Não, aqui eu joguei ao contrário aqui. Pera aí.
que eu fiz aqui? Pronto, essa é a variante Milk. Errei a ordem ali. Eu tava capturando a própria peça. Vamos ver aqui se ele vai. Não quis jogar, não quis entrar nas linhas principais da variante Milk. Tudo bem, vou respeitar. Vambora, segue o baile. Segue o baile, mon amizito. Tô ameaçando aqui o peão, hein? É melhor você defender. Se eu fosse você, eu defenderia. Tenho sede. Deixa eu pegar um negócio aqui. Beleza? Prontinho. Agora sim, hidratado. Olha, deu tempo dele fazer o lance ainda certinho e ainda rocar. Ó. Ainda não perdi tempo nenhum. Aí foi perfeito, hein? Agora vamos tomar aqui o nosso coquito. O que é isso aqui que ele tá jogando? Ele tá fazendo baixaria aqui. Vamos jogar esse torre 1. Eu não tô gostando dos lances dele. Estão muito ruins. Não, o HC tá ruim demais. Tá ruim demais. Ele quer perder. A boa notícia é que ele tá querendo perder. Eu já percebi isso. Tem gente que gosta de perder, é sério. No xadrez tem gente que tem um pouquinho de prazer em perder a partida. Eu já percebi isso. Não sei se vocês já notaram isso. Bom, eu vou jogar esse G3 aqui ou não? Vou. Da outra vez eu fiz o H3, G4 e me arrependi. Hoje eu vou fazer certo com H4 e Bispo H3. Vocês vão ver. Hoje eu vou fazer certo. Até aqui deve estar equilibrado, deve estar um pouquinho melhor para as pretas. Pouca coisa. Ok. Posso jogar com o cavalo em H... É isso mesmo, tá bem parecido aqui. Eu vou jogar diferente hoje. Da outra vez eu joguei H3 com G4. Hoje eu vou jogar H4 com o cavalo H2. Segue o baile, Monami. Qual dos dois cavalos? Eu queria jogar um F4 aqui ou não? Não necessariamente. Eu acho que esse aqui primeiro. Aqui a gente segura a bronca, fecha a posição. Qualquer coisa tem um bispo D2, mas não vou não, bispo D2. Se ele jogar aqui, eu acho que eu avanço. Aí... Tô ameaçando tomar e tô indo pra G4. C4 aqui, hein? De repente esse lance ficou bacaninho. Eu não tinha nem pensado nessa ideia, mas agora ele me deu... Tá me dando muita ideia aqui. Uau. Vai ter que avançar aqui. Vai ter que perder a qualidade já. Deu boa, hein? Sem pensar. Ok. Nada simples ainda o jogo. Nada simples. Segue o baile. Tem uma pressão aqui, no momento tá defendido. Tomar cuidado com os ataques dele, né? De mate pra cima do meu rei nas casas claras. Ele defendeu aqui esse peão, bem jogado.
E agora vamos fazer o seguinte. Aqui ele vai vir com um cavalo em D3. Esse aqui é bonitinho, né? Tá. Hum. Um bispo H6 aqui não tem, não? Opa, aí achamos, hein? Aí achamos. Vambora! Pra arriba dele, galera! Aí sim, aí veio o lance. Eu gosto quando eu acho o lance. Não tava vindo o lance, mas agora foi bom. Rei H7 eu volto o bispo. Cavalo F6, peão toma, dama H5, alguma coisa desse tipo. Ele vai ficar com duas peças pela torre, né? Ou então cavalo por E5 aqui, manda bala. Cavalo por E5 eu acho que é o melhor aqui. Esse peão toma, eu rasgo um F4, né? Ok. Vamos lá. Eu vou para um cavalo por F7. Não, cavalo por F7 era besteira. Tá. Torre por bispo. Tô sonhando muito aqui. Ele tem torre E4, né? Não, ele vai ficar com muito material a mais. Por enquanto eu tenho o quê? Duas peças a menos por uma torre, mas tenho dois peões a mais. Era melhor eu jogar aqui mesmo. Minha estrutura vai... Meu rei vai ficar comprometido aqui, né? Esse aqui é o problema. É, mas é o que eu tenho de melhor aqui. Vambora. Vamos tentar isso aqui. Será que esse lance dele foi bom? Se ele tomar aqui, eu tenho esse? Não, ele tem duplo, né? E se eu jogar ali, ele vai jogar F6. É. E se eu jogar aqui, ele tem uma peça a mais. E se eu tomar ali, ele também vai ter uma peça a mais. A diferença é que... Não, ele vai ficar muito forte. Eu tenho que tomar esse peão. Mas o problema é dama C6 aqui. Ele vai ter todo tipo de ataque, né? É. Vambora.
Vambora. Peça menos por 3 peões. Esse peão aqui ele vai deixar forte, né? Ele vai querer jogar esse final? Vamos ver. Vamos ver. Quem dá mate primeiro ganha. Vamos lá. Ele vai demorar pra... Ele tá recalculando. Ele tá calculando se ele retoma ou não, minha dama? Caraca. Esse peão é canto frio, hein? Bem jogado, bem jogado. Aqui ele liquidou. Beleza, vamos abandonar aqui. Jogou bem aqui o nosso amiguinho. Bora puxar o relatório aqui do chess.com. Poxa vida, ele jogou muito. Nossa. Ok. Jogou bem aqui o nosso adversário. Depois eu faço a justiça. Jogou bem aqui o nosso adversário. Fez 96,8% de precisão numa partida longa aqui. 34 lances com demora de recaptura de dama. Mas jogou bem. Aqui foi realmente aqueles gráficos bem parecido com a partida do Carlsen anterior. Aquele gráfico bem de computador. Mas jogou bem, hein? Jogou para 2.700 aqui de rating e é um jogador bastante forte aqui pelo visto. Vamos ver um pouquinho mais aqui sobre ele aqui. Ele deve ser um jogador muito forte de Blitz, deve ter uns 2.600, quanto que não? 2.000 aqui de Blitz e tudo bem, beleza, ele mandou bem demais, hein? Fez a partida da vida, tem 874 aqui, fez 874 puzzles. Beleza, galera, tá bom, tá aí a partida Grind at the End. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês. Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E até a próxima, valeu!